Recebemos aqui no estúdio o deputado estadual Dr. Hélio Oliveira. Obrigado pelo tempo para discutirmos pautas importantes aqui do cotidiano político, administrativo e também atuação parlamentar. Deputado, é impossível não falarmos sobre as repercussões da CPI da Covid, que tem passado por momentos bastante tensos, com depoimentos reveladores e até mesmo indicativos de que o governo federal já poderia ter acelerado a vacinação no Brasil. Que leitura o senhor tem feito desse momento, acompanhando também a CPI? Boa tarde. Boa tarde, Helder. Boa tarde, todo o litoral. Primeiro, reconhecer que tudo isso seria evitado, teria sido evitado se o governo federal tivesse tido o comprometimento com o enfrentamento à pandemia. Então, faltou vacina. Não era necessário ter havido tanto sofrimento como nós observamos no Brasil, chegando aí a 500 mil de mortes. Terrível essa situação e parte dela foi construída pelo negacionismo, pela dificuldade do governo federal em comandar, em liderar o processo, pelo contrário, sempre sabotando. Sabotou o uso de máscara, sabota o afastamento quando todo dia o próprio presidente provoca aglomeração, deixa de comprar as vacinas, que é efetivamente o que vai resolver, o que vai controlar a pandemia. E a consequência, infelizmente, é o drama terrível que o Brasil vive, as famílias sofrendo, filhos pequenos perdendo pai e mãe, famílias praticamente extintas. Eu vejo aí, no nosso país, famílias que perderam 5, 6 membros da família. Então, nada disso foi suficiente para sensibilizar o governo federal. Daí a importância da CPI, para imputar responsabilidades, para falar para o povo brasileiro que existia um caminho, que tinha uma atitude correta a ser seguida, que era a ciência, que era o investimento em vacinas, que era o auxílio emergencial decente para permitir que as pessoas ficassem mais em casa, mas se alimentando, tendo as suas necessidades básicas garantidas. Nada disso o governo federal fez. Então a CPI está mostrando realmente a falta de compromisso que levou a esse dano terrível, essa quantidade absolutamente vergonhosa de mortes no Brasil, quando muitas vidas deveriam ter sido poupadas se tivesse sido levada a sério a questão da pandemia pelo governo federal. E a gente não pode falar nem na esfera internacional. O governador Wellington Dias ele tem demonstrado aí uma bastante preocupação de que o Brasil ele se torne um país isolado, até mesmo na América Latina, porque os vizinhos Uruguai, Argentina, Chile, a gente tem visto aí já os repórteres nos Estados Unidos e eu fico até arrepiado quando falo isso, porque a gente já tem visto as pessoas andando sem máscara, fazendo passagens sem máscara, eventos já, e a gente ainda se encontra ainda nessa situação. Olha, o Brasil tornou-se, como dizem aí, um pária, né, no mundo. Governo que não é respeitado por ninguém. O presidente do Brasil não vai a nenhum país. Por quê? Porque não é convidado por ninguém. Porque o país que tem a postura que o Brasil teve na condução da pandemia não tem simpatia do resto do mundo. Da dificuldade com o meio ambiente, as políticas todas elas condenáveis. As universidades federais, gente, estão na iminência de fecharem. Os hospitais universitários fechando. Por quê? Porque o recurso assegurado para que as nossas universidades federais funcionem não dá
nem até setembro. O Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fechando, é o que mais atende SUS. Hospital universitário, com um horizonte totalmente indefinido. É uma coisa que não é questão política. Não é ser do lado A, do lado B. Não é essa a questão. A questão, Helder, é que governos acertam e erram. Mas tem uma atitude lógica nas coisas. Não é lógico você ignorar a ciência, não fazer aquisição de vacinas. Não é razoável você dizer que não vai botar dinheiro para os hospitais universitários, para as universidades. Por isso é que o presidente do Brasil não se comunica com o mundo. Ele não vai a lugar nenhum. Como ele não é convidado para visitar nenhum país, todo final de semana ele monta numa moto, ele monta num carro, ele vai a um canto, outro, mas só aqui dentro, para provocar mais aglomeração, mais contaminação e mais mortes, que infelizmente é a consequência dessas viagens totalmente sem planejamento. Deputado, o senhor acredita que essa CPI ela tenha influenciado já o resultado dessa pesquisa que foi lançada esta semana do Datafolha, realizada agora nos dias 11 e 12 de maio, em que o Lula, que estava praticamente morto, fora do páreo, surgiu com 41% e o Bolsonaro com 23%? É claro que o Brasil está fazendo uma leitura de que as coisas não estão bem. O auxílio emergencial hoje, R$150. R$150 resolve o problema para que o cidadão possa estar mais recolhido, diminuindo a questão da trânsito? Claro que não resolve. R$150 não é nem próximo da necessidade de um cidadão brasileiro. Por isso que em cada 10, 9 estão insatisfeitos com o auxílio emergencial. E continua sem fazer o que é certo. Continua falando em cloroquina. Negócio sem pé e sem cabeça, que o mundo todo já não pode tomar. Porque além de não fazer o bem, ainda pode fazer até o mal para aquelas pessoas que têm doenças cardíacas, por exemplo. Então, qual é a consequência disso? Começa a olhar para trás e comparar. Essa pesquisa que saiu aí, que já dá no primeiro turno, aí o Lula com 41, presidente Bolsonaro com 23, o cenário de segundo turno é ainda maior a diferença, já sai 55-32, o Nordeste, mais de 60% de rejeição, dizendo que não aprovam esse governo, porque são tantas atitudes equivocadas, mal planejadas, mal pensadas, é tanto desrespeito para todo lado, para todo segmento. Desrespeito à saúde, desrespeito à educação, quando não bota as verbas, desrespeito ao meio ambiente, quando você vê que tem um ministro que não tem condição de dialogar com o mundo, porque não faz a coisa certa na questão ambiental também. Quer dizer, o que nós temos de projeto para o Brasil nesse governo? Nenhum. Não existe projeto para o Brasil. Por isso é que sempre a agenda é o seguinte, é montar num jumento, numa bicicleta, numa moto. Pelo amor de Deus, gente, nós estamos na pandemia, perdendo quase 500 mil de vidas e ainda não tem por parte do governo uma prioridade, um comitê para discutir esse drama. É um momento sem norte. Não há, infelizmente, uma política pensada para o desenvolvimento, para a saúde, para a educação, para a segurança, que é um drama geral. E a consequência é que, quando vai se procurar a avaliação do presidente, ela realmente está muito ruim e, a continuar com tantos erros, tende a piorar. Deputado, o senhor acredita que esse ressurgimento do ex-presidente Lula e todo esse cenário, ele pode influenciar nas eleições estaduais agora para o governo no próximo ano?
eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Porque nessa pesquisa você vê que já a maior vantagem observada do ex-presidente Lula em relação ao presidente Bolsonaro já acontece no Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste foi, indiscutivelmente, aquele segmento aqui do nosso país que foi contemplado com o maior volume de políticas sociais, políticas que resgatavam o cidadão da pobreza, políticas que criavam a questão das cotas para ter o acesso às universidades. Então, nós já estamos observando que no Nordeste, e olha que o Lula nunca nem disse que é candidato ainda. O Lula mal saiu de uma situação de extrema dificuldade. Infelizmente, comprovado aí que houve uma condução equivocada na questão do julgamento, tanto é que hoje o próprio Supremo colocou o Sérgio Moro como suspeito na maneira que foi conduzido, e ele nem se colocou, ele nem começou a andar, e já está dando aí de braçada. Então, é um sentimento que o país tem, mostrando que, comparativamente, havia ações muito mais acertadas do que observamos nesse momento. Então, eu acho que aquele time, aqueles candidatos, com o alinhamento ao presidente Lula, terá uma grande vantagem aqui a nível de Nordeste brasileiro. Nesse caso, o bloco do governador Wellington Dias, que tem aí projetado o nome do Rafael Fonteles, sairia na frente nessa posição? Olha, o bloco do time, né, aqui do governador, ele já é um time muito forte, porque o Wellington tem sido constantemente julgado nas urnas e toda eleição ele ganha sempre no primeiro turno. Então, o Piauí tem um olhar aprovador, que aprova a gestão, maneira de fazer gestão do governador Wellington Dias. Mostramos isso em todas as eleições dele. Entrou, ganhou. E agora o Wellington tem uma dimensão nacional. Ele é coordenador dos governadores do Nordeste, todo dia está dando aí entrevista também para a mídia nacional, porque ele tem sido um articulador nesta questão da pandemia, nessa questão da Covid, e tem realmente sido um destaque. Provavelmente terá uma grande participação num futuro governo Lula, caso isso venha a acontecer. E aqui no estado, o Rafael tem se mostrado um gestor, um técnico, com uma extrema capacidade de administrar. Vivemos momentos de muita dificuldade durante esses 6 anos de governo Wellington Dias. Primeiro mandato e agora parte do segundo. E o Piauí, sempre muito organizado na questão financeira. Usar esse termo aqui, tecnicamente muito bem administrado. Pagando seus compromissos, com capacidade de atrair investimentos, com capacidade de buscar parceria com as instituições, com os bancos, para que mais e mais obras pudessem acontecer aqui no estado. E isso aconteceu muito devido à liderança do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Como fiscal aqui da população, o senhor acha que o governo tem tido êxito nessa agenda de obras e infraestrutura aqui no litoral? Falando como um todo, Lógico. Parnaíba e Olha, região. nós estamos aqui em Parnaíba, brevemente fazer tudo que está acontecendo. Mobilidade urbana, nós vimos aí, foram quase 8 milhões de investimento. Ali o Porto das Barcas, o complexo do Porto das Barcas, a gente precisa convidar, nós estamos lá finalizando o Museu do Mar, que é uma obra, queria aqui parabenizar inclusive o secretário de Cultura, o Fábio Novo, à frente também desse projeto, uma obra extraordinária. Vai ser um endereço, um atrativo de visitação para todos aqueles que visitam aqui o litoral. Deus quiser, vamos superar essa pandemia para a gente voltar a ter aquele fluxo de turista que a nossa região tem condições de ter.
nós estamos aí com um elenco de obra do próprio Piauí, que vai ter uma forte atuação na questão da educação. Muitas escolas daqui também terão. Estava falando com o secretário Florentino, projeto também que vai acontecer já, que é o início da reforma do Dirceu Arco Verde, que o Dirceu está pequeno, muito pequeno, para a demanda que nós precisamos aqui. Investimento mais. Tivemos agora o governador entregando aí mais de 300 viaturas, mas precisamos muito mais em segurança, porque este é um desafio muito grande. Parnaíba, o estado do Piauí e o Brasil vive um drama na questão da segurança pública, e aí vai requerer muito mais investimento, muito mais inteligência. Eu acho que é um desafio grandioso para o estado e para o país. Você vê ali em Luiz Correia, com mobilidade, nós vamos estar lá iniciando agora quase 40 mil metros só de calçamento do próprio Piauí. Estive ontem recebendo da prefeita Maninha, vamos fazer a maior reforma que o hospital lá já pensou em ter. Vai se transformar realmente no hospital em condição de ajudar o próprio Dirceu a atender tanto o povo que reside na cidade de Luiz Correia, de Cajueiro e os nossos turistas, como vai dar um suporte muito interessante. Serão ali investidos também mais de R$1,5 milhão para ser assim muito breve. Lá na Ilha Grande, com também obra de mobilidade, agora à tarde vamos lá, obra do próprio Piauí. Vamos iniciar calçamento de 8 mil metros novamente de calçamento agora ali na ilha. Assim vamos ter no Cajueiro, e temos obras muito importantes que estão avançando, mas cada dia nós cobramos do governo para que tenha uma celeridade ainda maior, como a questão da própria adutora. Então, nós temos muitas ações, é lógico que precisamos mais, mas por que o governo faz? O governo faz porque quando o governo investe, ele é um indutor de ter uma dinâmica maior na economia, gerar emprego, principalmente no momento de tanta fragilidade econômica. Quanto mais o governo puder estar investindo, mais empregos vamos ter aqui na cidade de Parnaíba. Deputado, vamos falar de atuação parlamentar também, sobre a educação. O senhor esteve recentemente na UESP, em Parnaíba, e assegurou emendas para as melhorias do campus. Que melhorias estão previstas para esse auxílio que o senhor destinou? Olha, muito feliz, porque todo ano eu coloco emenda para a UESP Parnaíba. Tivemos lá visitando climatização, tivemos visitando lá uma área administrativa, toda ela, que o nosso diretor, professor Eider, conseguiu fazer com as nossas emendas. Ali dinheiro, ele realmente produz muito. A multiplicação, realmente a gente vê que ele faz muito com pouco. Agora nós temos lá, assinamos lá a autorização também de R$100 mil de emendas para a instalação do nosso laboratório de análise de solos da UESP. Por quê? Porque nós temos aqui o distrito de irrigação. Isso é muito importante. Você precisa hoje do certificado do solo, você planeja seus investimentos, também você precisa muitas vezes, inclusive para acessar créditos aqui no mercado. Então são avanços muito significativos, e a gente fica muito feliz quando a gente coloca para a UESP, o resultado é garantido, viu? Também tratamos de uma possibilidade de reforma lá no auditório e um pátio lá atrás de estacionamento e uma quadra. São recursos de emenda, como talvez fique um volume bastante significativo, vamos tratar para que também o próprio Tesouro Estadual possa estar complementando com a emenda nossa, para que essas realizações possam estar acontecendo aqui na UESP. Também tratei com o secretário Florentino e vamos instalar o Centro de Especialidade Odontológica lá na FACOI. Então são ações importantes. A FACOI faz um atendimento extraordinário à odontologia, tem um alcance social muito grande, tanto na atenção básica, e uma vez instalado o Centro de Especialidade, você vai ter a condição de fazer tratamento especializado na área de odonto, também lá na FACOI. Vamos também aportar emenda, e nessa parceria com a CESAP, com o secretário Florentino, vamos trazer essas condições melhoradas para a nossa querida UESP. Então, isso é muito importante. Cabo de Vir, também, queria aqui dizer, temos a comunidade Coupe,
que faz um trabalho social extraordinário. Aqui um abraço à minha amiga Neta, netinha da COP. Acabamos de visitar, coloquei emenda lá. Nós estamos fazendo uma quadra lá enorme, bacana, estruturada, porque lá nós temos auxílio para reforço escolar, psicólogo atendendo, tem educador físico, todos aqueles idosos ali do bairro Piauí, né, daquela região principalmente, tinham na COP, antes da pandemia, um ponto de encontro para praticar todas as atividades. Mas era precário, era num piso complicado, diferente. Graças a Deus nós estamos tendo a possibilidade de contribuir com essa emenda, e lá a obra está bastante adiantada e muito brevemente, Deus quiser, findada a pandemia, vamos fazer uma grande festa de confraternização, como o mundo já está fazendo. O mundo já está fazendo evento, as pessoas já estão, você como repórter, como jornalista, fazendo entrevista sem máscara. Por quê? Porque lá priorizaram a vacina. Segredo é um só. Não, aliás, não existe segredo. A receita é uma só. Vacina, vacina, vacina. Onde o governo federal fez isso, as pessoas estão tendo a possibilidade de se libertarem da máscara, que hoje no Brasil é impensável, porque a transmissão está muito alta, a mortalidade está muito alta e nós não temos vacina. O fato é que nós não temos vacina. Vários estados já não têm para a primeira dose, vários estados não conseguem aplicar a segunda dose. É uma confusão, porque o Ministério da Saúde não fez o dever de casa. Deputado, obrigado pela sua entrevista. É uma oportunidade de atualizarmos todas as informações que discutimos aqui. Desejar um ótimo final de semana e um bom trabalho também para o senhor. Nós estamos trabalhando bastante, mas dizer que nós também, na ação parlamentar, nós apresentamos projetos importantes. Primeiro, projeto que o próprio governo do Estado banque um salário para os órfãos que perderam pai e mãe da pandemia. Nós também apresentamos um projeto voltado para a área ambiental, proibindo que as empresas utilizem animais para experiência de produto. Tanto produtos alimentares, rações, como produto estético, produto de higiene, porque isso não é admissível numa sociedade civilizada, está levando os animais a um sofrimento extraordinário, quando nós temos a tecnologia, nós temos os laboratórios que possibilitam nos dar esse feedback do produto que estamos desenvolvendo. Não é necessário isso. E também apresentamos um projeto que, devido à pandemia, muitos cursos, muito recrutamento, muito chamamento de concursado ficaram inviabilizados devido ao processo da pandemia. Então, que seja alargado o tempo de validade dos concursos para que as pessoas que foram aprovadas não possam ser prejudicadas. Mais uma vez, o meu abraço, o meu agradecimento. Gente, ainda afastamento, ainda higienização das mãos, ainda máscara e cobrar para que o governo dê a vacina que o povo brasileiro precisa e merece nesse momento. Obrigado, boa tarde, deputado.